Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta aqui com a nossa série no Evangelho de Marcos e eu quero convidar você a abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em Marcos capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 35 até o verso 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. O tema do meu sermão hoje é o poder do servo. Vamos dar continuidade a essa série, já estamos caminhando para o final da primeira temporada, aí teremos uma pausa e voltaremos com a segunda temporada, mas ainda temos o final do capítulo 4 e o capítulo 5, concluindo assim a primeira temporada. Marcos 4, de 35 a 41. Quantos de vocês já passaram o pavor de entrar numa tempestade em alto mar? Eu nunca passei por isso e espero nunca passar. Não deve ser uma experiência muito fácil. Eu servi como recruta na Marinha e o máximo que eu fiz foi visitar alguns navios ancorados ou ter aulas num submarino que já era fora de circulação. Mas eu tive experiências difíceis, momentos de medo, de pavor, de desespero, não nos mares, mas nos aires. Por 2 momentos nas minhas viagens aéreas, passei por momentos difíceis. Um deles aqui no Brasil mesmo e o outro em terras bem distantes daqui. Lembro-me quando estava indo de Delhi para Caxemira. Na verdade, o contrário, voltando de Caxemira para Delhi, tivemos uma forte e grande turbulência ali nas montanhas do Himalaias. Foi um momento terrível, de muito pânico dentro do avião, de muito temor, parecíamos que não chegaríamos em solo firme. Quando o avião pousou, aquele alívio no coração, aquela sensação de agora poder colocar os pés em um lugar seguro, acalmar o coração e saber que a sua vida teve por um fio, mas você permaneceu. E pela graça de Deus, nada de ruim aconteceu. Foi apenas um grande susto. Talvez você não tenha passado por momentos difíceis no mar, nem momentos difíceis nos ares. Mas é muito provável que você tenha passado já momentos de temor, momentos de pavor na sua vida. Seja alguém que foi tomado ou foi surpreendido por assaltantes, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa talvez de uma batida de carro ou de outro meio de transporte, eu não sei. Mas é muito provável que você já tenha passado por momentos tensos, difíceis, que o seu coração foi tomado pelo medo e o desespero até mesmo chegou à sua vida. Esse texto de hoje vai falar exatamente sobre isso. E eu queria ler, que você nos acompanhe. Abra a sua Bíblia aí, então me acompanhe a partir do verso 35 de Marcos, capítulo 4. Diz assim o texto sagrado, a bendita, gloriosa e viva palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outro lado do margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, despertaram e lhe disseram: Mestre, você não se importa que pereçamos? Verso 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te, cala-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse:
Por que sois assim tímidos? Por que vocês são medrosos? Como é que não tendes fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Que Deus abençoe a sua santa, bendita e gloriosa palavra. A partir agora do finalzinho do capítulo 4 e ao entrar no capítulo 5, nós vamos ver aqui Marcos mostrando para nós 4 imagens ou 4 episódios que mostram a autoridade e o poder de Jesus. A primeira imagem, o primeiro relato que nós temos, Jesus está então demonstrando o seu poder sobre a natureza. Depois, no capítulo 5, nós vamos ver Jesus demonstrando o seu poder e a sua autoridade sobre os demônios. Mas em terceiro lugar, ainda no capítulo 5, Jesus vai mostrar sua autoridade, seu poder sobre as enfermidades ao curar uma mulher que tinha uma hemorragia. E Marcos vai encerrar o capítulo 5 mostrando a nós o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte, quando ele ressuscita a menina, a filha de Jairo. Então é o poder de Jesus e sua autoridade. Ainda a título de introdução, eu preciso lembrar a você que Jesus estava vivendo dias intensos no seu ministério. Jesus havia passado momentos anteriores, dias anteriores, Jesus havia passado a noite inteira orando, se preparando para esse ministério público. E assim, depois de orar por toda uma noite, Jesus então vai e começa a chamar 12 homens para ser seus seguidores. Jesus também começa a curar muitas pessoas da multidão. Jesus está expelindo, expulsando, libertando as pessoas que estão possessas pelo diabo. Jesus também está tendo um ministério de pregação. Ele está pregando em diversos lugares. Diz os textos anteriores que ele não tinha tempo para descansar e nem mesmo para comer, porque o seu ministério era intenso. Se você lembra, Jesus havia tido um embate com os escribas quando ele havia perdoado o pecado daquele paralítico. Jesus então estava vivendo momentos intensos em seu ministério. E o último relato que nós vimos sobre as parábolas, Jesus está à beira da praia. Jesus passa o dia ensinando, pregando, falando do Evangelho, anunciando, e as multidões ao seu redor para ouvir o seu ensino e ser beneficiado do seu poder. Logo depois, então, Jesus deixa a multidão e passa um tempo particular, um tempo privado com os seus discípulos, e é aí que ele explica as parábolas do reino que nós vimos nas semanas anteriores. Esses são os dias e os momentos e as horas intensas do ministério de Jesus. Ao findar esse dia, Jesus então convoca os seus discípulos a irem para um outro lado da margem. Então eles entram num barco, provavelmente o mesmo barco na qual Jesus ensinava da beira da praia, e eles vão atravessar o mar da Galileia. E quando eles entram no mar e começam a ir em direção à terra dos gentios, porque ali Jesus teria um ministério também alcançando os gentios, no meio da viagem ou durante a viagem, o Senhor Jesus estava extremamente cansado, depois desse relato que eu disse que ele estava exausto. E Jesus então pega no sono. Jesus encontra um lugar, um cantinho ali, onde há uma almofada. O texto vai dizer que na polpa do barco, Jesus então pega no sono, e Jesus então dorme um sono de maneira profunda, porque Jesus estava extremamente cansado. Já aconteceu com você isso? Depois de uma semana longa, de muito trabalho, aquele lugarzinho onde você encontra, você ali se encosta e ali você se lança e descansa e relaxa. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está dormindo.
Então, de um lado, nós temos a imagem que o texto mostra para nós, de um Jesus tranquilo, dormindo, cansado, exausto, um sono profundo. Mas diz o texto que de repente veio uma forte e uma grande tempestade. A tempestade era forte, ventos fortes, as ondas, gigantes ondas que batiam sobre o barco. E para piorar a situação, diz o texto, que a água começou a entrar dentro do barco. E esses homens, e eu quero lembrar a você que alguns deles eram pescadores, estavam acostumados ali à vida de pescas, à vida das tempestades, mas agora, de um lado, Jesus dormindo e descansando, de um outro lado, os discípulos de Jesus apavorados, porque estavam enfrentando uma das grandes tempestades da vida deles, e eles estão cheios de medos e apavorados e desesperados. Esta é a cena que é pintada a nós. Jesus dormia e os discípulos apavorados, tentando fazer de tudo para salvar as suas próprias vidas. Se você percebeu ao texto, nós vamos encontrar 3 questionamentos, 3 perguntas. E eu quero olhar com essas perguntas com vocês e, pela graça de Deus, tentar entender e mostrar a vocês o que está por trás dessas perguntas. Então, a primeira pergunta acontece, os discípulos indagando, questionando, perguntando a Jesus. Verso 38, a parte C. Verso 38, a parte C do texto. A pergunta primeira é: Mestre, não se importas que nós pereçamos? Não se importa que nós estamos aqui quase morrendo? Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus. Mas a segunda pergunta, ou segundo questionamento, a segunda indagação, agora é de Jesus para os discípulos, depois que ele já havia acordado. Verso 40. Por que vocês são tímidos? Por que vocês estão tomados de medo? Essa é a ideia da palavra. Por que vocês não têm fé? Então, a primeira, eles perguntam a Jesus, porque Jesus não se importa com eles. Agora o jogo vira. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tomados de medos? Porque não têm fé. Mas a terceira pergunta do texto está no verso 41. Agora, os próprios discípulos estão falando entre si, e eles começam a perguntar uns aos outros, como se alguém, um olhando para o outro, e eles perguntam. A terceira pergunta é, verso 41, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero tentar responder então essas 3 perguntas para a gente explicar o texto, entender o texto e depois no final caminhar para 3 aplicações dessas verdades. Vamos para a primeira pergunta, que está no verso 38, a parte C dos discípulos. A pergunta é: Mestre, você não se importa que pereçamos? Pergunta dos discípulos a Jesus. Imagine a cena comigo. Você está dormindo, você está descansando depois de um dia tenso de trabalho, e de repente homens apavorados, exaustos, amedrontados, cheios de pavor, estão gritando, estão tentando te acordar, e eles te acordam com uma indagação pesada, dizendo: você está aí dormindo sem se importar que nós estamos aqui a perecer? Imagina como Jesus deve ter acordado com uma indagação dessa. E o que está por trás desta pergunta? O que os discípulos estão mostrando ao fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de indagação a Jesus? Se você ler o texto de uma maneira muito simplista, de uma maneira corrida, você pode até pensar que esses homens eram um bando de homens, de gente grossa, de gente mal educada, de gente que não tinha habilidade para falar. Mas se você olha para o texto de uma maneira mais perspicaz, se você olha para o texto de uma maneira mais profunda, você vai ver que esses homens
se parecem muito comigo e com você. Quantas vezes na nossa vida nós agimos assim com Jesus? Quantas vezes muitos cristãos vão até Jesus e questionam a Jesus se Jesus realmente se importa com eles? Aquele que nunca fez esse questionamento, atire a primeira pedra. Quantas vezes nós vamos até Jesus para tentar tirar satisfação dele, porque a situação que estamos vivendo é uma situação difícil? Quantas vezes nós vamos até Jesus e dizendo: Jesus, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Quantas vezes vamos a Jesus e questionamos a Ele: Jesus, você não me ama? Jesus, você não se importa comigo? Jesus, você não se importa com a minha família? Veja a situação que nós estamos. Não era apenas uma grosseria dos discípulos, era aquilo que estava no coração deles. E ao fazerem essa pergunta, eles mostram que eles estão tendo algo no coração. E o que está acontecendo? Por que eles fazem esse tipo de pergunta? Acredito eu que ao perguntarem dessa maneira a Jesus, eles assim o fazem porque eles têm uma perspectiva ou uma percepção equivocada quem é Jesus. Os discípulos, ao falarem dessa maneira com o mestre, os discípulos, ao abordarem Jesus nessa tonalidade, mostram que a percepção que eles têm de Jesus está errada, equivocada. Qual servo falaria assim com o seu Senhor? Qual criatura falaria assim com o seu Criador? Ou esses homens são homens sem noção, ou esses homens são homens sem percepção. Veja como eles falam com Jesus: mestre. A expressão que eles usam aqui no verso 38, mestre, não é rabi, não é senhor, mas é mestre. A palavra mestre aqui significa apenas um professor comum. A ideia que eles têm de Jesus aqui é como eles fossem os alunos e o professor leva os meninos para um grande passeio e algo acontece no meio desse passeio e todo mundo grita ao professor. Essa é a percepção dos discípulos. Eles não veem Jesus como Senhor, eles ainda não veem Jesus como o Messias, eles ainda não estão vendo Jesus como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Infelizmente, nossas igrejas estão cheias de homens e mulheres assim, homens que ouvem e mulheres que ouvem sobre Jesus, apreciam sobre Jesus, gostam de Jesus, mas a percepção que eles têm de Jesus é uma percepção equivocada. Esse tipo de pergunta mostra que eles não sabem quem realmente é Jesus. Mas podemos ir além. Podemos imaginar ou interpretar aqui do texto que o foco deles, na percepção deles sobre Jesus estava equivocado, mas também a percepção que eles tinham sobre a doutrina, sobre o ensino de Jesus também era equivocado. Ora, quando nós temos uma percepção equivocada de Jesus, logo teremos uma percepção da doutrina, do ensino de Jesus equivocado. É muito provável que eles estavam imaginando que seguir a Jesus, eles seriam isentos das tempestades da vida. É muito provável que eles pensavam que ao seguir a Jesus, todo o mal, todas as coisas ruins ficariam longe deles. É muito provável, por causa de uma percepção equivocada do ensino de Jesus, eles achavam que Jesus iria colocá-los numa bolha e iam protegê-los de todas as coisas, mas esse nunca foi o ensino de Jesus. A pergunta que emana dos seus corações: mestre, você não se importa conosco, é porque a perspectiva, a percepção de Jesus e do ensino de Jesus estava fora de foco.
São esses momentos de tribulação, são esses momentos de tempestades da nossa vida que revelam o que há realmente em nossos corações. São nesses momentos de tempestades, nesses momentos de dores, que nós realmente mostramos quem é Jesus para nós. Esta é a primeira pergunta dos discípulos a Jesus. Mas a segunda pergunta agora, Jesus vai indagar, Jesus vai perguntar aos seus discípulos. O texto vai dizer então que Jesus, após ser levantado, depois de Jesus, verso 39, acalmar o vento e a tempestade, perceba, Jesus, antes de repreender os discípulos, ele repreende e ele acalma o vento e a tempestade. Tudo já estava agora tranquilo. E Jesus então volta para os seus discípulos, verso 40. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? A melhor tradução aqui, a NVI, Nova Versão Internacional, pegou bem a tradução aqui, diz: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Quando nós conseguimos fazer essa tradução da palavra tímido para a palavra medo, que é a melhor tradução que vem do grego, nós percebemos então que o foco da repreensão de Jesus não está no medo. O medo que eles estão tendo é legítimo, afinal eles estão diante talvez de uma das piores tempestades em alto mar da vida daqueles homens experientes no mar. O medo aqui é legítimo, mas aqui o problema não está no medo, o problema está como eles reagiram ao medo. O medo os paralisou, o medo sobrepôs a fé, o medo os dominou, o medo os levou a pecar. Então o foco aqui não é o medo, mas como reagiram ao medo. Então Jesus foca no problema central, e o problema central está na frase seguinte: por que vocês não têm fé? Essa pergunta de Jesus, esse questionamento de Jesus, mostra a incredulidade que estava habitando no coração dos discípulos. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, se não tomarmos cuidado, é possível nós vivermos uma vida como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e termos o nosso coração ainda tomado por incredulidade. Se não tomarmos cuidado, é possível que nós cantemos, que nós professemos que confiamos em Deus, mas na realidade o nosso coração ainda está tomado de incredulidade. É muito perigoso. Podemos ter uma confissão de lábios que temos fé, mas as nossas atitudes, o nosso coração muitas vezes está tomado pela incredulidade. Então Jesus mostra aqui que o problema não é o medo que eles sentiram, o problema é como eles reagiram ao medo, e eles reagiram ao medo de maneira pecaminosa, porque não havia fé em seus corações. Eu dei uma pesquisada em alguns sites sobre fobia, sobre medo, e eu pesquisei em alguns sites de psicologia e também de psiquiatria, e a palavra fobia, que é a ideia de medo, tem a seguinte definição nesses sites de uma maneira mais técnica: fobia é um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou a uma situação. Essa é a descrição, a definição de sites de psicologia e também de psiquiatria. E esses sites vão dizer que há vários tipos de fobia: fobias especiais, fobias sociais e etc. Os sintomas, segundo esses analistas, dizem que é um medo a um objeto ou uma situação. Quais são as causas que esses especialistas da área de psiquiatria e de psicologia afirmam? As causas são
desconhecidas, mas alguns afirmam que as causas são algumas influências genéticas. Então nós podemos olhar e ver a perspectiva aqui do mundo de medo e de fobia. E aí os sites e as informações psicológicas vão dizer: qual é o tratamento para vencer o medo? Terapia, psicoterapia e medicação. E há outras complicações, diz os entendidos: o suicídio, quando leva uma pessoa ao suicídio. A pergunta é: os filhos de Deus, os crentes no Senhor Jesus, eles podem passar por momentos de medo? Óbvio, somos seres humanos, somos todos filhos de Adão, somos todos atingidos, somos todos que vivemos agora debaixo do pecado. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nossos irmãos dentro de nossas igrejas estão vivendo vidas presas por causa do medo. Pessoas que estão sendo paralisadas porque têm medo de todas as coisas. Pessoas que agora não estão saindo nas ruas. E muitas vezes nós pensamos que é uma prevenção, mas na verdade a nossa sociedade hoje e muitos crentes em Jesus estão tomados pela fobia, pelo medo, pela fobia social e tudo isso. E a mensagem que o mundo está pregando é que para resolvermos os nossos problemas de medo, nós precisamos ir para os psiquiatras, para os psicólogos, precisamos ser medicados. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Jesus mostra que quando nós temos um medo descontrolado, quando nós temos um medo que nos leva ao pavor, quando nós temos um medo que nos amarra, é fruto de incredulidade no nosso coração. Isso não é resolvido com medicação. A medicação pode abafar, a medicação pode camuflar, mas a medicação não vai resolver para um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus não é sarado, não é sanado por meio de terapias, porque o que está dentro do seu coração, que faz o medo dominá-lo, é muitas das vezes incredulidade do seu coração. Crentes em Jesus que têm medo de morrer, crentes em Jesus que têm medo de ficar doente, crentes em Jesus que têm medo de perder o emprego, perder algo sobre o futuro, sobre a sua família. Muitas vezes nós estamos como os discípulos, apavorados, atormentados pelo medo. E qual é a causa disso? Jesus mostra: incredulidade do nosso coração. Por que então estamos tomados pelo medo? Jesus vem para nos confrontar. Jesus vem para mostrar que quando as situações de pavor nos cercam e nós somos dominados pelo medo, é porque está faltando fé em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não deixe você viver uma vida dominada pelo medo, pela angústia. Confie em Deus. Há um louvor, uma música dos pequenos que disse: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mesmo quando estamos diante de uma tempestade. Então a segunda pergunta de Jesus aos discípulos é para revelar o que está dentro do coração deles. Mas nós temos a terceira pergunta do texto. A primeira pergunta então mostra que eles têm uma percepção equivocada de quem é Jesus e da doutrina de Jesus. A segunda pergunta então revela que os seus corações estão tomados pela incredulidade. Mas a terceira pergunta, verso 41, que é a pergunta dos discípulos de Jesus, onde eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer nos ensinar que é possível aprender sobre Jesus nos dias maus. Quero repetir para você. Essa terceira pergunta que eles fazem mostra para mim e para você, e mostrou a eles mesmos: é possível aprender mais de Jesus nos dias maus, os dias das tempestades, os dias que parece que o nosso barco e a nossa vida vai a pique, os dias que somos tomados
de más notícias. Nós podemos aprender mais sobre Jesus nesses momentos da nossa vida. Os discípulos não tinham qualquer dúvida sobre a humanidade de Jesus. Eles há pouco haviam visto um homem acabado, cansado, lançado na popa, dormindo sobre uma almofada. Eles viram que Jesus comia, eles viam que Jesus bebia, eles viam que Jesus estava cansado, mas até aquele momento eles desconheciam uma outra faceta de Jesus. E agora, nos dias maus, nos dias da tempestade, naqueles dias ou naquela noite onde as ondas estavam vindo sobre suas vidas, sobre os seus barcos, foi ali que eles conheceram mais sobre o Senhor Jesus. Foi ali que eles viram a outra face, a face agora do Deus homem, e do homem também Deus. Não há lugar agora na vida deles para temor, diz o texto, verso 41, que agora eles foram tomados e possuídos de temor, que é diferente do pavor e do medo. Eles foram tomados pela reverência, o temor de saberem que agora eles estavam diante do próprio Deus. Meus irmãos, os discípulos sabiam que somente Deus tinha poder sobre os mares. Eles se lembravam da história que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Eles sabiam muito bem. Eles se lembravam das histórias, ou da história de Jonas, quando Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor, e o Senhor mandou um grande vendaval, uma tempestade sobre a vida de Jonas e dos marinheiros. Eles sabiam dessa história, eles sabiam que só Deus tem poder para controlar a tempestade. Eles sabiam do Salmo 89, verso 9, que diz assim: Tu, Senhor, dominas a fúria do mar quando as ondas se levantam. Eles sabiam desses versos, eles sabiam que só Deus poderia fazer aquele grande milagre, e agora está diante deles o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, então, ao olhar para aquela tempestade, olhando para aquela fúria do vento, Jesus disse: acalma-te, aquieta-te. E diz o texto que de maneira repentina, assim como de maneira repentina veio o vento e as ondas, de maneira instantânea e imediata, houve uma grande bonança naquele mar. E ali eles viram a face do Todo-Poderoso, aquele que João depois vai relatar, ele que criou todas as coisas, e sem ele tudo do que foi feito se fez. Aquele homem que estava com eles no barco não era apenas um carpinteiro, aquele homem que estava com eles era o próprio Deus, que tem poder sobre a natureza, que tem poder, e com a sua fala, quando ele fala, o vento e o mar e toda a natureza se submete e o obedece. É esse Jesus. É esse Jesus que está no barco. São esses momentos difíceis que nós conhecemos mais de Deus. Se você se lembra da história de José, que foi lançado na cova pelos seus irmãos, na cisterna, e depois foi lançado no presídio, na prisão, na masmorra de Faraós, e passou por maus bocados, e passou por momentos de falsas acusações, e passou por momentos terríveis, mas foi nesses momentos difíceis e maus que José conheceu mais sobre Deus. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, que passou por naufrágio, que passou por algemas, que passou por açoites, que passou por momentos difíceis na sua vida, mas foi nesses momentos de tempestade, nesses momentos difíceis, que eles conheceram mais do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, não desperdice as tempestades sobre a sua vida, não desperdices quando os dias maus chegarem na sua vida. Ao invés do pavor, ao invés do desespero, aproveite a oportunidade para conhecer mais da face de Jesus, porque são nos momentos maus da vida
que Jesus se revela mais intensamente para nós. Por isso agora eles estão pasmos e cheios de reverência e temor, dizendo: quem é este? Agora eles sabem. Eles haviam ouvido o ensino de Jesus, que Jesus era o Messias. Eles estavam lá quando Jesus perdoou o pecado daquele paralítico. Eles ouviram os textos e os sermões de Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Mas foi nesse momento difícil, foi nesse momento de caos, foi nesse momento de pavor, de tribulação, que eles conheceram mais de Jesus. Os homens mais experimentados na fé, os homens mais piedosos, os homens e as mulheres que mais estão santificando a sua vida, são homens e mulheres que passam por muitas tempestades na vida. Eu quero caminhar para o final desse sermão agora e fazer 3 breves aplicações. 3 aplicações para o nosso encorajamento, para a nossa exortação, para nos abençoar. Primeiro, a primeira aplicação que eu quero fazer desse texto: quando as situações fogem do nosso controle, isso não significa que fugiram do controle de Deus. Quando as coisas fogem das nossas mãos, saem do nosso controle, aqueles homens experientes, marinheiros, é possível que eles tenham feito tudo o que eles poderiam fazer, mas houve um momento que eles perderam o controle sobre a situação. E nós estamos vivendo exatamente esses dias, irmãos, que nós perdemos o controle da situação. Estava tudo normal, estava tudo caminhando, parecíamos que nós tínhamos o controle sobre todas as coisas, e de repente vem uma pandemia, um vírus, e mostra para mim e para você que nós não estamos no controle das coisas. Nós perdemos o controle, nós perdemos o direito de ir e vir, nós perdemos o controle sobre a nossa finança, nós perdemos o controle sobre a nossa estabilidade no emprego, nós perdemos o controle da situação, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus continua controlando todas as coisas, Deus continua fazendo tudo conforme a sua vontade. Essa semana eu conversava com a minha filha, dizendo que lá no céu, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão reunidos e dizendo: está tudo caminhando conforme o planejado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão desesperados, não estão apavorados, está tudo dentro do controle, porque eles estão dirigindo a história. E está tudo cooperando para o bem do seu povo, para o amadurecimento do seu povo, para a edificação do seu povo, e tudo isso no final é para o louvor e para a glória de Deus Pai. Quando eu e você perdemos o controle, isso é ótimo, porque isso nos ensina, isso nos mostra que somente um tem o controle sobre tudo e sobre todos. Eu me lembro da história de Noemi. Noemi teve que sair da terra de Israel, juntamente com seu marido, com seus 2 filhos, e ao chegando uma terra estrangeira, fora de Israel, o seu marido morreu, os seus 2 filhos morreram, e eles haviam se casado com aquelas mulheres, e não tinham dado uma descendência para Noemi, e Noemi agora está acabada, e Noemi olha e diz que ela é muito amarga, ela só vê o caos, tudo está fora do controle, mas Deus a traz de volta para Israel, e agora, ao voltar para Israel, quem volta com ela é Ruth, uma das suas noras. Então Noemi volta para a terra de Israel, e ali Ruth conhece um homem chamado Boaz, e se casa com Boaz, e Ruth e Boaz geram um menino que se chama Obed, e depois Obed se casa e gera um outro menino que se chama Davi, e depois de muitos e muitos anos nasce o descendente de Davi, que também vem da linhagem de Ruth, Jesus Cristo. Deus está no controle. Pode fugir do nosso controle, mas não fugirá do controle daquele que é o Todo-Poderoso. O salmista diz:
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, não atribule o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Deus está no controle, aquiete o teu coração. Mas a minha segunda aplicação desse texto, no verso 36, olha o texto comigo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Olha o finalzinho do verso 36. E outros barcos o seguiram. Eles não estavam sozinhos naquele barco com Jesus no meio da tempestade. Parte da multidão também pegou um barquinho e vem atrás de Jesus. Eles queriam os milagres de Jesus, eles queriam os benefícios de Jesus, e também eles passaram pelo vendaval. Eles não estavam só, no barco estava Jesus e seus discípulos, mas havia outros barcos para trás, pessoas que estavam seguindo a Jesus, e eles também passam por esse momento de provação, por esse momento de vendaval. A diferença é que Jesus estava no barco com os discípulos. Irmãos, as tempestades quando vêm para todos. Vem para discípulos e para não discípulos, vem para crentes e vem para incrédulos. Irmãos, essa pandemia tem atingido a vida de crentes e incrédulos. Crentes e incrédulos têm morrido por causa desse vírus. Crentes e incrédulos estão sofrendo pelas questões financeiras por causa dessa pandemia. Crentes e não crentes estão passando pelos mesmos dramas. Assim como aquele barco estava acompanhando e ali passaram por aquela tempestade. Mas também é verdade que quando Jesus acalma o mar, quando Jesus por uma ordem diz, aquieta-te o mar, eles que não eram discípulos de Jesus, também foram beneficiados pela calmaria. A calmaria não veio apenas para os discípulos de Jesus, a calmaria veio também para todos aqueles que estavam no mar. Irmãos, se Deus quiser, nós temos orado para isso, para que esses dias difíceis passem. E quando esses dias difíceis passar, a bonança virá sobre crentes e incrédulos. Mas os incrédulos continuarão vivendo a sua vida na normalidade. Os incrédulos continuarão fazendo as suas atividades, vivendo as suas vidas, pecando, vivendo da mesma maneira, caminhando na mesma maneira para a perdição. E nós, o povo de Deus, os discípulos que estavam com Jesus, quando aquela bonança chegou, eles viram o poder de Jesus, eles viram o atributo de Deus na pessoa de Jesus, mas os outros não viram. Após passar essa pandemia, após passar esses dias difíceis, como será a sua vida? Como tem sido a sua vida nesses dias de tempestades e pandemia? Você tem visto Jesus? Você tem conhecido mais sobre Jesus? Eu lamento dizer, irmãos, mas há muitos crentes que vão sair dessa pandemia pior. Há muitos crentes, irmãos, que agora mesmo, no meio desse vendaval, no meio desse isolamento e dessa pandemia, estão vivendo apavorados, não estão conhecendo nada de Deus, não estão se alimentando da palavra de Deus, não estão nutrindo um coração de louvor e gratidão a Deus. Eles vão sair, a bonança vai chegar na vida deles, mas eles vão continuar os mesmos. O que você tem aprendido nesses dias? Você tem conhecido mais de Jesus? Veja, quando a bonança chegou, a maior bênção daqueles outros barcos foi porque veio bonança e eles não morreram e eles estavam seguros. Essa foi a maior bênção da vida deles. Mas qual foi a maior bênção da vida dos discípulos? Não foi apenas a bonança,
A maior bênção na vida dos discípulos é que eles conheceram a face do Todo-Poderoso, o poder de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus. Agora eles estão não mais espantados, agora eles estão cheios de temor e reverência. A maior bênção na vida daqueles homens foi ter conhecido mais de Jesus. Então essa é a segunda aplicação. Aproveite essa pandemia, aproveite esse tempo de isolamento, conheça mais de Deus, aprenda mais de Deus, saia dessa quando a bonança chegar, conhecendo mais de Cristo e do seu caráter. Mas por fim, a minha terceira e última aplicação: não interprete o silêncio de Jesus como uma indiferença. Os discípulos, quando estavam no barco e Jesus estava em silêncio, Jesus estavam dormindo, eles olharam e tiveram conclusões equivocadas. Eles acharam que o silêncio de Cristo naquele momento significava indiferença para com eles. Quantos de vocês, como eu, muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós pedimos o socorro do Senhor e parece que os céus estão em silêncio. Quantas vezes nós pedimos e clamamos e oramos e intercedemos e parece-nos que Deus está dormindo. Quantas vezes nós temos orado como igreja para que esses dias cessem, para que a gente possa voltar a congregar, a adorar o Jesus, e nós não temos respostas. Isso pode parecer uma indiferença, mas isso é um equívoco do nosso coração. O sentimento é real, mas o sentimento é equivocado, é pecaminoso. O profeta Jeremias disse: não confie no coração, porque o coração é corrupto, o coração é inclinado para o mal. Mas ao invés de ouvirmos o nosso coração, nós devemos ouvir a palavra de Deus. O Salmo 18, verso 6 diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, e Ele no seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou em seus ouvidos. Deus não está indiferente ao clamor do seu povo. Isaías 59, verso 1 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tampouco os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Pastor Tim Keller, em seu livro sobre a oração, ele escreveu o seguinte: o único homem que não teve as suas orações ou a sua oração respondida na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. O único homem que a sua oração não foi atendida foi Jesus Cristo. E logo Ele que era perfeito, logo Ele que era santo, logo Ele que era o Todo-Poderoso, Deus não ouviu a sua oração. Mas Tim Keller acrescenta: Deus não ouviu a oração de Jesus para que pudesse agora, por meio de Jesus, ouvir as orações que viriam dos seus eleitos e seus filhos por todo o mundo. Se Deus está ouvindo a nossa oração, é por causa de Jesus. João 14, 13, Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome e for para a glória do Pai, Ele vos concederá. Meus irmãos, a sensação que nós fomos esquecidos, que Deus é indiferente a nós, é do nosso coração pecaminoso. Mas nós devemos voltar os olhos para a palavra de Deus e se lembrar que Deus sempre está com seus olhos e a sua mão estendida para nós, que Deus sempre está ouvindo as nossas orações, e Deus nos responde sim, Deus nos responde não, Deus nos responde espera. O silêncio de Deus não significa a sua indiferença. Lembre ao seu coração, Deus sempre está conosco, sempre Ele estará no barco conosco. Ele disse, Mateus 28, não temas, eu estarei com vocês
todos os dias. Lembre que Jesus está a responder às nossas orações. E a maior prova que Ele não é indiferente para comigo e com você, que Ele nos amou, que Ele enviou o seu único Filho, o que Ele tinha mais precioso, e Ele enviou o seu Filho para morrer como um maldito na cruz, para que fosse humilhado, para que tomasse o meu lugar, o seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser amados do Pai. Jesus, o Pai, já nos amou, Ele jamais será indiferente conosco. Então, meu irmão, quando o silêncio do Senhor chegar na sua vida, quando a resposta do Senhor tardar no seu tempo, não acredite em seu coração, isso não é uma indiferença de Deus, é ainda o cuidado de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos terminar como os discípulos terminaram, que possamos passar por esses dias maus, de tempestades, e sondando o nosso coração, se há incredulidade no nosso coração, confessando ela a Jesus, pedindo para que Ele nos ajude a abrir os olhos para ver que Ele está no controle de todas as coisas, mas que terminemos esses dias de tempestades, de pandemias. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. Aproveite os dias maus para conhecer mais sobre Jesus. Que Ele nos abençoe e que Ele abençoe a sua vida e a minha vida, para a glória de Deus Pai, no nome dEle. Amém.